Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento ao estudo das funções quadráticas, as funções do segundo grau, vamos prosseguir agora dentro desse módulo de resolução de exercícios para falar das inequações do segundo grau. Os alunos que ainda não têm consolidado esse assunto devem procurar aula específica, aula teórica sobre esse tema. Para isso, eu vou deixar aqui um card que vai remetê-los diretamente a essa aula a qual estou me referindo. Vamos ao nosso primeiro exercício de aplicação. Resolva a inequação x2 menos x menos 20 maior que zero. Tá certo? Eu já deixei ela pronta aqui com os cálculos já prontos, né? Para a gente não perder tempo. Vamos lá dar uma olhada nela. Ela está aqui. Tá aí, ó. A primeira coisa que nós precisamos fazer é encontrarmos os zeros da função. E isso a gente faz igualando a função a zero. Tá aqui, ó. Eu vou encontrar o discriminante delta e usando a fórmula de Bhaskara eu vou encontrar as raízes x1 igual a menos 4 e x2 igual a 5. Pois bem, como o a é igual a 1, ou seja, maior que zero, tá aqui, ó, aqui é 1, né, maior que zero, a parábola terá concavidade voltada para cima, é o que está aqui, ó, para cima, cortando o eixo x nas duas raízes, em menos 4 e em 5, é o que está aqui exatamente esboçado nesse gráfico. Observe que os zeros da função estão abertos. Por que essas bolinhas, esse intervalo está aberto? Porque aqui eu só tenho o sinal de maior. Se eu tivesse o sinalzinho de igual aqui também, ó, essas bolinhas estariam fechadas, tudo bem? Isso significa que os zeros da função não pertencerão à resposta dessa inequação. Pois bem, vamos lá. Fazendo o estudo do sinal dessa função, eu percebo o seguinte, ó, para os valores que estão à esquerda de menos 4, tá vendo aqui? A função tem valores positivos. Para a direita de 5 também, ó, a função tem valores positivos. Ela só tem valores negativos nesse intervalo aqui, ó, que está entre menos 4 e 5. Tudo bem? Bom, e o que a inequação pede? Os valores maiores que zero. Maiores que zero são os positivos. Então, me serve os valores que são menores que menos 4 ou maiores que 5. E é isso que está escrito aqui, ó. X pertence a R, tal que x pode ser menor que menos 4. Observe que eu não tenho sinalzinho de igual aqui, porque a bolinha está aberta, ó. Ou x tem que ser maior que 5. Também a bolinha aberta, apenas me servem valores maiores que 5. Outra inequação aí para a gente resolver, resolva a inequação menos 6x2 mais 5x mais 1 maior ou igual a zero, agora maior ou igual a zero, tudo bem? Vamos lá, vamos ver aqui no nosso próximo slide, porque eu já deixei o esboço do gráfico aí pronto, né? Assim como no exercício anterior, eu preciso igualar a inequação a zero, para que eu encontre os zeros da função. Então, fazendo menos 6x2 mais 5x mais 1 igual a zero, eu vou encontrar o discriminante delta e usando a fórmula de Bhaskara eu encontrarei as raízes x1 igual a menos 1/6 e x2 igual a 1. Elas estão marcadas aqui, ó, menos 1/6 e 1. Como o valor de A é menos 6, tá vendo aqui? Menos 6 é o valor de A. Esse valor é menor que zero e por isso a parábola fica voltada para baixo, tudo bem? A sua concavidade fica voltada para baixo. Como eu disse, os valores dos zeros da função estão marcados aqui, ó, exatamente por onde a parábola passa, exatamente onde ela intercepta o eixo x. Observe agora que os zeros da função estão fechados. E por que agora eles estão fechados? Porque aqui eu quero valores maiores ou iguais a zero. Então eu posso fechar esses intervalos aqui nos zeros da função, tudo bem? Bom, a gente observa o seguinte, ó, para valores que estão à esquerda de menos 1/6, para cá, ó, onde eu estou pintando, a função é negativa. Para valores de x maiores que 1, ou seja, aqui para a direita, ó, a função também é negativa. E onde ela é positiva? Nos valores de x que estão entre menos 1/6 e 1, tudo bem? E o que é que a inequação deseja? Valores que são maiores ou iguais a zero. Ou seja,
Os valores que são iguais aos zeros da função, menos 1/6 e 1 me servem, me atendem, e mais os valores que estão entre eles, porque são esses os valores positivos para a função, tudo bem? Então a minha resposta fica, x pertence a R, tal que x está entre, olha ele aqui, ó, entre menos 1/6 e 1, está entre menos 1/6 e 1, podendo inclusive ser menos 1/6 ou ser 1. É por isso que fica menos 1/6 menor ou igual a x, menor ou igual a 1. Outra inequação para a gente resolver. Resolva a inequação menos x2 mais 2x menos 1 menor que zero. Vamos lá, porque eu já deixei o esboço do gráfico pronto aí, né? Pois bem, mais uma vez, eu preciso igualar essa função a zero para poder encontrar os zeros da função. Tá aqui, ó. Eu vou encontrar o discriminante delta e usando a fórmula de Bhaskara eu vou encontrar uma raiz apenas, aliás, duas raízes mais iguais com o mesmo valor igual a 1, tudo bem? Bom, como eu estou vendo aqui, o a é menos 1, né? Então, menos 1 é menor que zero, a parábola fica com cavidade voltada para baixo, tudo bem? Bom, eu estou vendo aqui que o zero da função é 1, por isso eu marquei ele aqui, mas vou deixar o 1 aberto. Por que que o 1 está aberto, gente? Porque aqui na equação só me interessam valores menores que zero e não menores ou iguais, tudo bem? Então aqui a raiz, o zero da função ficou aberto. Pois bem, vamos dar uma estudada nesses sinais aqui, ó. Se eu utilizar valores para x menores que 1, para a esquerda, ó, a função será o quê? Negativa. E para a direita de 1, a função será também negativa. Tudo bem? Afinal de contas, ela está para baixo do eixo x, ó. Tudo bem? Bom, como a inequação me pede valores menores do que zero, basta que o valor de x não seja 1. Por isso ele está aberto, ó. Então, se o valor de x não for 1, qualquer outro valor, para a esquerda ou para a direita de 1, atendem, farão com que a função seja negativa. E é isso que está escrito aqui, ó. Qualquer x que pertença aos reais, desde que x seja diferente de 1. Obtenha o domínio da função real f de x igual a raiz de x2 mais 4x mais 3. Professor, mas isso aqui é um exercício de inequação do segundo grau? Sim, é um exercício de inequação do segundo grau. Vamos ver por quê? Bom, para que essa função tenha domínio real, ela não pode ser negativa. E por que isso? Porque como aqui eu tenho a raiz quadrada, eu não terei raiz quadrada no conjunto dos números reais para um valor negativo. Ou seja, o que está dentro do radical, x2 mais 4x mais 3, tem que ser maior ou igual a zero. Nunca o que está aqui poderá ser menor que zero, sob pena de eu não ter domínio real. Por quê? Porque não existe raiz quadrada no conjunto dos números reais para valores negativos. Olha aqui, vê se nós não temos uma inequação do segundo grau. Temos e vamos resolvê-la da mesma forma como resolvemos as demais. E é isso que eu escrevi aqui, ó. Para que f de x pertença ao conjunto dos números reais, devemos ter a função maior ou igual a zero. Para isso, a gente vai usar o mesmo procedimento, ou seja, vamos igualar a função a zero para encontrar os zeros da função. Resolvendo pela fórmula de Bhaskara, encontraremos x1 igual a menos 3 e x2 igual a menos 1. Como aqui eu quero valores maiores ou iguais a zero, ou seja, eu posso ter valores iguais a zero, os zeros da função ficam fechados aqui no eixo x, tudo bem? Estão fechados por causa desse sinalzinho de igual aqui. Pois bem, como a é igual a 1 e 1 é maior que zero, a é igual a 1, né? Está aqui na frente o 1, ó. A é igual a 1, então 1 é maior que zero. A parábola fica com concavidade voltada para cima, tudo bem? Observe que para a esquerda de menos 3, os valores são positivos para a função. E para a direita de menos 1, também. Apenas no intervalo que vai de menos 3 a menos 1 é que os valores da função são
negativos, tudo bem? E o que a inequação quer? A inequação quer valores maiores ou iguais a zero, ou seja, positivos ou iguais a zero. Iguais a zero são as raízes, né? São os zeros da função, então aqui, fechados. E maiores que zero são os valores positivos que estão em vermelho. Foi isso que eu coloquei aqui, ó. X pertence a R, tal que x pode ser menor ou igual a menos 3, menor ou igual, bolinha fechada, a menos 3, ou x pode ser maior ou igual a menos 1, maior ou igual, bolinha fechada, a menos 1. Tá aqui a resposta. Então, nós teremos domínio real para essa função nessa condição, desde que x seja menor ou igual a menos 3 ou maior ou igual a menos 1. Bom, vamos à nossa primeira inequação produto. Aqui eu tenho duas funções, né? F de x e g de x, tudo bem? Então, eu vou fazer com ambas separadamente o que eu fiz até agora, com as funções, com as inequações que eu usei, que eu resolvi até agora. Bom, primeiro eu terei x2 menos x menos 6 igual a zero, para encontrar os zeros da função, dessa função f de x, e depois eu terei menos x2 mais 2x menos 1, também igual a zero, para encontrar os zeros dessa função. Vamos ver aqui no próximo slide, ambas já têm os esboços dos seus gráficos e o estudo de seus sinais. Vamos lá. Bom, como eu disse no slide anterior, aqui nós temos a função f de x e aqui a função g de x, tranquilo? Bom, vamos pegar primeiro a f de x e encontrar os zeros dessa função. Bom, eu preciso igualar a função a zero, tá certo? Encontrando o valor do discriminante e usando a fórmula de Bhaskara, eu vou chegar a duas raízes, menos 2 e 3. Tudo bem? Bom, eu percebo olhando para a função que o valor de A é 1, tá certo? E 1 é maior que 0, logo a parábola terá concavidade voltada para cima. Eu posso usar o dispositivo prático, vou traçar o eixo x e fazer a parábola voltada para cima, interceptando o eixo x exatamente nos pontos de abscissa menos 2 e 3, que são os zeros da função. Os zeros da função ficam abertos porque o sinalzinho aqui, ó, é só menor e não menor ou igual, tudo bem? Vamos fazer o estudo do sinal, ó. Para valores à esquerda de menos 2, a função é positiva. Para valores à direita de 3, a função é positiva. Para valores que estão entre menos 2 e 3, a função é negativa. Tudo bem? Bom, vamos guardar esse estudo do sinal aqui e vamos para a próxima. Nós vamos usá-lo depois. Vamos para a próxima. Agora eu vou usar o mesmo procedimento para achar os zeros da função g de x. Igualei a função agora a zero, ó. Encontrando o discriminante e resolvendo pela fórmula de Bhaskara, vou encontrar duas raízes reais iguais, ou seja, apenas o valor igual a 1. Ok? Eu observo olhando para a função que agora o a é negativo, ó, menos 1, tudo bem? E menos 1 é menor do que zero. Se a é menor que zero, a parábola terá concavidade voltada para baixo. É por isso que eu traço aqui o eixo x e faço a parábola voltada para baixo, interceptando o eixo x apenas no ponto de abscissa 1, que é o zero dessa função, zero único, né? Na verdade são dois, mas são iguais, tudo bem? Então, vamos fazer o estudo dos sinais dessa função, ó. Se x for diferente de 1, a função será negativa. Observe que tanto para a direita quanto para a esquerda de 1, a função é negativa. Beleza? Percebemos também que o 1 fica aberto porque, de novo, por causa desse sinalzinho aqui, ó, como ele é só menor, não é menor ou igual, o zero da função fica aberto. Bom, de posse do estudo sinal dessa função g de x e da função f de x, vamos montar o quadro produto. Vamos lá. Então, pessoal, de posse do estudo sinal das duas funções f de x e g de x, eu posso montar o quadro produto. Olha aqui. Aqui, ó, estão os sinais da função f de x. Vamos lá. Para a esquerda de menos 2, ela é positiva. Para a direita de 3, também. Ela é negativa no intervalo que vai entre menos 2 e 3. Esse trecho é negativo.
Tudo bem? Isso tirado lá da função, lá do estudo do sinal da função f de x, ok? Pois bem, vamos agora ver a g de x. A g de x, ela é toda negativa, exceto aqui, ó, no ponto 1, tá certo ou não? No mais, ela é toda negativa, nós acabamos de ver no slide anterior, beleza? Aqui ela é aberta, né? Aberta em 1. Vamos fazer agora o produto dos sinais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Professor, por que é que você está fazendo o produto dos sinais? Porque aqui, ó, é uma vezes a outra, ó. É uma inequação produto. É essa vezes essa. Tudo bem? É por isso que eu estou multiplicando os sinais. Agora eu tenho os sinais menos, mais, menos. Ele quer os valores menores que zero. Bom, menores que zero são os valores negativos, ó. Aqui é menor que zero e aqui também é menor que zero. Observe que o 3, o menos 2 e o 1 ficaram abertos. Por quê? Porque aqui eu não tenho sinal de igual, ó. É só o sinal de menor. Tudo bem? Então aqui significa o seguinte, ó. Qualquer valor que seja menor que menos 2 atende a essa inequação. Menos 2 não atende, por isso que está aberto. O 3 atende? Também não, por isso que está aberto. Mas qualquer valor que seja maior que ele, atende, beleza? É por isso que a solução fica, ó, x pertence a R, tal que x tem que ser menor que menos 2, não pode ser menos 2, tem que ser apenas menor que menos 2, por isso está aberto. Ou maior que 3, não pode ser 3, por isso também o intervalo está aberto, tudo bem? Agora uma inequação quociente, resolva a inequação x2 menos 4 dividido por x2 menos 5x mais 6 maior ou igual a zero. De igual forma, eu vou chamar isso aqui de f de x e a de baixo aqui de g de x, tudo bem? Bom, observe que aqui, ó, o valor tem que ser maior ou igual a zero. Mas um cuidado aqui, ó. Essa função aqui, ó, não pode ser zero. Por quê? Porque não existe em matemática divisão por zero, tudo bem? Mas nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. De igual modo, igual nós fizemos nas anteriores, nós vamos calcular os zeros da função. Os zeros da função f de x igualando ela a zero e os zeros da função g de x também igualando ela a zero. Vamos ver no próximo slide. Começando com o estudo dos sinais da função f de x igual a x2 menos 4. Bom, igualando ela a zero, nós vamos fazer o seguinte, ó, x2 igual a 4, x é igual a mais ou menos raiz de 4, que vai dar mais ou menos 2, beleza? Então são dois zeros, um menos 2 e o outro 2. Estão aqui, x1 igual a menos 2 e x2 igual a 2. É uma equação incompleta, dá para resolver sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Bom, olhando para ela, eu vejo que aqui o valor de A é 1, então A igual a 1 e 1 é maior que 0, logo a parábola fica voltada para cima. Vou fazer o meu dispositivo prático, vou traçar o eixo x e vou fazer a parábola voltada para cima por causa do valor de A, interceptando o eixo x em menos 2 e 2, fechados, eu vou fechar os intervalos em menos 2 e 2, por causa desse sinalzinho aqui, ó, de igual. Aqui é maior ou igual. Então, por isso eu fechei aqui os zeros da função. Tudo bem? Beleza? Vamos fazer o estudo do sinal, ó. Para a esquerda de menos 2, ó, a função é positiva. Para a direita de 2, a função é positiva. Entre menos 2 e 2, ó, a função é negativa. Tudo bem? Vou guardar aqui o estudo dos sinais para eu utilizar lá no quadro quociente no final. Então, ó, a esquerda de menos 2 positivo, a direita de 2 positivo. E entre os dois, negativo. Vamos fazer o estudo do sinal da outra função, da g de x. Agora, fazendo o estudo do sinal da função g de x, igualando ela a zero, nós vamos ter que descobrir o discriminante e vamos usar a fórmula de Bhaskara para chegarmos às duas raízes, x1 igual a 2 e x2 igual a 3. Bom, eu estou vendo aqui agora que o valor de A também é 1, é maior que zero. Tá vendo aqui, ó? A igual a 1, maior que zero. Então, a concavidade da parábola, de novo, é voltada
para cima. Então eu posso desenhar meu dispositivo prático, eixo X, e traçar a parábola voltada para cima, interceptando o eixo X nos pontos de abscissa 2 e 3, que são os zeros da função. Observe que nesse caso, os zeros da função ficaram abertos. Aí o aluno pergunta, professor, mas você não disse que esse sinalzinho aqui, no slide anterior, que por causa desse sinalzinho ser menor ou igual, eu deveria fechar os zeros da função? Eu até fechei os zeros da função da outra função f de x? É verdade. Nós teríamos mesmo que fechar esse intervalo em 2 e em 3. E por que então, professor, que ficou aberto? Porque lembra que eu disse que aqui, ó, eu não posso ter um valor igual a zero? Porque não existe divisão em matemática por zero. Então, nesse caso, excepcionalmente, mesmo esse sinalzinho de igual estando aqui, eu terei que deixar esses zeros da função abertos, porque eles são valores que zeram essa função. Isso faz com que isso aqui seja zero e não existe divisão por zero. Então, muito cuidado quando eu tiver inequações quocientes, tudo bem? Pois bem, ficaram abertos, vamos fazer o estudo dos sinais. Para a esquerda de 2, a função é positiva. Para a direita de 3, a função também é positiva. Ela é negativa no intervalo que vai de 2 até 3. Aqui, ó, negativo. Então, vamos guardar esse estudo sinal para a gente colocar no quadro quociente. A esquerda de 2 positivo, a direita de 3 positivo e entre os dois negativos. Vamos para o quadro quociente no próximo slide. Bom, então diante disso tudo, vamos montar aqui o quadro quociente, né? Vamos relembrar o que a gente já viu sobre a função f de x e a função g de x. Vamos lá. Na função f de x, eu vi lá atrás que para valores que são menores que menos 2, a esquerda de menos 2, ela fica positiva, tá aqui. E para valores que estão à direita de 2 ou maiores que 2, também ela fica positiva, beleza? Os zeros da função, ó, eu tenho menos 2 fechado e os outros dois abertos. Por que mesmo? Esses dois valores são zeros da função g de x. Ser zero da função significa zerar a função. E essa função, como eu disse, não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Então, apesar desse sinalzinho aqui de igual, ó, esses valores obrigatoriamente têm que ficar abertos, tudo bem? Pois bem, a função g de x, nós vimos lá, ó, que os valores que estão à esquerda de 2 são positivos e os valores à direita de 3 também. E quais são os valores negativos? Os negativos são os que estão para f de x entre menos 2 e 2 e para a g de x os que estão entre 2 e 3. Tudo bem? Bom, agora, de posse disso, eu posso fazer a divisão dos sinais. A divisão dos sinais funciona exatamente como a multiplicação dos sinais. Então, mais dividido por mais, mais. Menos dividido por mais, menos. Mais dividido por menos, menos. Mais dividido por mais, mais. A inequação quer valores maiores ou iguais a zero. Bom, os maiores que zero são esses aqui, ó, onde estão os sinais positivos. Tá certo? Os iguais a zero são os zeros da função. Então aqui o menos 2 está fechado, eu deveria fechar o 3. Mas já disse aqui o porquê que eu não posso, então eu preciso mantê-lo aberto. Então a resposta é um intervalo que vem do menos infinito até o menos 2 fechado e que vai do 3 aberto até o mais infinito. Então a resposta fica, solução, x pertence a R, tal que x pode ser menor ou igual a menos 2, olha lá, fechado, ou x tem que ser apenas maior que 3, aberto em 3. Bom, agora vamos resolver uma equação simultânea. Resolva a inequação menos 4x mais 4 menor que x2 menos 7x menor que 2x menos 18. Bom, uma inequação simultânea significa que ela tem que atender a ambas as situações simultaneamente. Eu posso, inclusive, desmembrar essas situações. Ó. Menos 4x mais 4 tem que ser menor que x2 menos 7x, ao mesmo tempo que x2 menos 7x tem que ser menor que 2x menos 18. Inclusive, posso escrever isso na forma de um sistema de equações, tudo bem? Vamos aí para o próximo slide para a gente ver.
Bom, aqui como eu disse, ó, ela é escrita, né, na forma de um sistema de equações. Eu vou resolver uma de cada vez, vou pegar a primeira equação, dar uma arrumada nela, né, ó. x2 menos 7x tem que ser maior que menos 4x mais 4. Vou pegar esses valores aqui, ó, e vou passar para o lado de lá. Então nós vamos ficar com x2 menos 7x mais 4x menos 4 tem que ser maior que zero. x2 menos 3x menos 4 tem que ser maior que zero. Vou encontrar os zeros da função, para isso eu preciso igualar, né, essa função a zero. E vou encontrar o discriminante delta e também os valores das raízes usando a fórmula de Bhaskara. Os valores serão menos 1 e 4, tudo bem? Bom, olhando para a função, eu vejo que o a vale 1, então a igual a 1 é a maior que zero. Se a é maior que zero, a parábola terá a concavidade voltada para cima. Então eu posso desenhar o meu dispositivo prático, tá aqui, ó. Meu dispositivo prático é o eixo x, né? Com a parábola voltada para cima, interceptando o eixo x em dois pontos de abscissa menos 1 e 4, que são os zeros da função, tudo bem? Vamos fazer o estudo dos sinais, ó. Para valores que são menores que menos 1, à esquerda de menos 1, a função é positiva, está acima do eixo x. Para valores à direita de 4, também a função é positiva, assim como lá à esquerda de menos 1. Já entre menos 1 e 4, ó, a função é negativa, está para baixo do eixo x, tudo bem? Essa é a minha solução 1. Vamos para a solução da outra inequação, da inequação que está aqui embaixo. Vamos para o próximo slide. De igual modo, ó, agora eu vou pegar a segunda equação, vou dar uma arrumada nela. x2 menos 7x tem que ser menor que 2x menos 18. Vou pegar isso aqui, vou transferir para lá, ó. x2 menos 7x menos 2x mais 18 tem que ser menor que zero. Juntando isso aqui, ó, eu terei x2 menos 9x mais 18 menor que zero. Preciso igualar essa função a zero para encontrar os zeros dela, né? Tá aqui. Fazendo o discriminante e resolvendo a fórmula de Bhaskara, chegarei às raízes 3 e 6. Olhando o a, ó, eu percebo que o a dessa função é 1, ou seja, 1 é maior que zero, a concavidade da parábola será voltada para cima. Então eu posso desenhar meu dispositivo prático, traçando o eixo x, e também traçando a parábola, interceptando esse eixo em dois pontos de abscissas 3 e 6, que são os zeros da função. Tudo bem? Bom, vamos fazer o estudo também desses sinais. Quando os valores de x estão à esquerda de 3, o que acontece? A função é positiva. Quando os valores de x estão à direita de 6, a função também é positiva. A função só será negativa quando os valores de x estiverem entre o 3 e o 6. Tudo bem? Observem que 3 e 6 ficam abertos porque o meu sinal aqui, ó, é apenas de menor. Tudo bem? Bom, de posse de todas essas informações, a solução será a interseção entre a solução 1 e a solução 2. Por que a solução será a interseção entre as duas soluções? Porque a solução precisa atender simultaneamente tanto uma situação quanto a outra. E atender simultaneamente significa pertencer tanto a uma quanto a outra. E isso é a interseção entre as duas soluções, tudo bem? Bom, vamos aqui, ó. Aqui eu tenho a primeira inequação e aqui a segunda. Na primeira, representada pela solução 1, nós temos que ter valores maiores que zero. Se você voltar lá no estudo dos sinais, você vai perceber que os valores maiores que zero para essa função são os valores que estão à esquerda de menos 1 e os valores que estão à direita de 4. Exatamente esses valores aqui. Os intervalos ficam abertos porque aqui é só maior e não maior ou igual. Tudo bem? Se você voltar lá na outra função, na segunda função, na solução 2, você vai ver que os valores menores que zero, porque aqui ele pede os valores menores que zero, são os valores que estão entre o 3 e o 6, ó, exatamente aqui. Com intervalos abertos também, porque aqui é só menor, tudo bem? E não igual. Bom, como eu disse, a solução será a interseção entre a solução 1 e a solução 2. O que é a interseção? É o pedaço que é comum entre as duas soluções. É exatamente esse trecho aqui, ó, que vai de 4 até 6, de 4 aberto até 6 aberto. Tá aqui, ó. É por isso que a minha resposta fica x pertence a R, tal que 4 é menor do que x, que é menor que 6. Ou seja, x está entre 4 e 6, com intervalos abertos. Aqui, ó, os sinaizinhos não têm o sinal de igual, exatamente como eu representei
graficamente. Compare o número 1 às raízes da equação 3x2 menos 5x mais 1. Pessoal, aqui ó, o A é 3, né? A igual a 3 e o beta é igual a 1, é o número a ser comparado, tudo bem? Então eu vou começar encontrando o valor do produto A vezes f de beta. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar o 3, que é A, por f de beta. F de beta é colocar o valor de beta no lugar de x aqui, ó. Vai ser 3 vezes 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1, mais 1. Tudo bem? Vamos ver no próximo slide, porque já está pronto aí. Então, a gente está vendo aqui o valor de A igual a 3, o de beta igual a 1. Foi isso que eu fiz aqui, ó. A é 3 e f de beta é colocar beta, que é 1, no lugar de x. Está aqui, ó, trocado, ok? Fazendo esse cálculo, eu vou chegar a A vezes f de beta igual a menos 3. E, galera, menos 3 é menor que zero. Bom, se o produto A por f de beta é menor que zero, é porque o beta está entre as raízes x1 e x2, ok? Bom, como beta é igual a 1, o 1 está entre as duas raízes x1 e x2, e delta é maior que zero. Pessoal, por que delta é maior que zero mesmo? Porque só há uma possibilidade de eu ter um número entre as duas raízes. É eu ter duas raízes distintas. E para isso, delta tem que ser maior que zero. Determine m de modo que a equação mx2 menos 2m mais 1x mais 2 mais m igual a zero tenha raízes reais tais que menos 1 é menor que x1, que é menor que x2. Galera, está dizendo aqui que menos 1 é menor que as duas raízes, ou seja, está à esquerda de x1, tudo bem? Para que isso ocorra, algumas situações devem acontecer. Olha só, primeiro, o produto de A por f de beta deve ser maior que zero, ok? Para que eu tenha o menos 1 menor que as duas raízes. Também deve ocorrer delta maior que zero. Isso porque eu tenho que ter duas raízes distintas. Aqui está dizendo que elas são diferentes. Tudo bem? Também deve ocorrer beta maior que a soma das raízes dividido por 2. Lembrar que beta é o número a ser comparado. Então aqui ó, é menos 1 e aqui também é menos 1. E por fim, devemos ficar atentos a esse valor de m, porque m deve ser diferente de zero, uma vez que, caso m seja igual a zero, essa equação deixará de ser do segundo grau, tudo bem? Então, eu tenho essas 4 situações que precisarão ser analisadas separadamente. Vamos lá. Bem, aqui as condições que eu coloquei lá no slide anterior. Vamos começar pelo produto de A vezes f de menos 1 maior que zero. É o que está aqui. Bom, para isso, eu vou colocar aqui no lugar de A o valor de A, aqui ó, o A aqui é m, então está aqui ó, o m, e vou colocar no lugar de x menos 1, aqui e aqui, ok? Foi o que eu fiz exatamente aqui. Observe que eu troquei aqui ó, o x por menos 1 e aqui também o x por menos 1, ok? Efetuando esses cálculos, eu vou chegar a m vezes 4m mais 3. Pessoal, m vezes 4m mais 3 é a mesma coisa que 4m2 mais 3m. Encontrando os zeros dessa função do segundo grau, cuja variável é m, eu vou chegar a duas raízes, uma igual a menos 3/4 e a outra igual a zero. Observe que aqui o a é maior que zero, logo a parábola terá concavidade voltada para cima, interceptando o eixo x em menos 3/4 e zero, ok? Como aqui a gente deseja os valores maiores que zero, eu estou falando dos valores que estão para a direita de zero e para a esquerda de menos 3/4.
É por isso que a minha resposta fica m menor que menos 3/4, ou seja, para a esquerda dele, ou m maior que zero, ou seja, para a direita de zero. Tudo bem? Vamos analisar a segunda situação no próximo slide, que é delta ser maior que zero. Vamos lá. A segunda condição é que delta seja maior que zero. Bom, nós sabemos que delta é igual a B2 menos 4AC. E quem é B nessa equação? Está aqui o valor de B. Ó. B é o coeficiente em x. Então, B é igual a menos 2m mais 1, mas também poderíamos escrever B dessa forma, menos 2m menos 1, já trocando os sinais dos seus elementos, tudo bem? Bom, A eu sei que é m, tá aqui o valor de A. E C é 2 mais m. 2 mais m. A gente vê aqui, ó, b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, tudo bem? E isso tem que ser maior que zero, tá aqui. Fazendo esses cálculos, eu vou chegar a menos 4m mais 1 maior que zero, logo m será menor que 1/4, ok? Vamos fazer aqui, ó, menos 4m maior que menos 1, trocando 1 de lado, multiplicando todo mundo por menos 1, troca o sinal para mais, troca o sinal para menor, troca o sinal para mais. Então, m de fato será menor que 1/4. Então, para que delta seja maior que zero, m tem que ser menor que 1/4. Vamos analisar no próximo slide nossa terceira condição. Bom, vamos à nossa terceira análise. A soma das raízes dividido por 2 deve ser maior que menos 1. Pessoal, a soma das raízes é menos b sobre a. E isso dividido por 2 tem que ser maior que menos 1, ok? Bom, dividir por 2 significa multiplicar por meio. Então, menos b sobre a vezes meio tem que ser maior que menos 1. Aqui eu terei, então, menos b dividido por 2a, e isso deve ser maior que menos 1. É exatamente isso aqui que eu utilizei aqui em cima. Ó. Vamos lá. Menos b é menos todo o valor de b, que é o coeficiente em x, dividido por 2, 2 está aqui, vezes a, que é m, vezes a, que é m, ok? Bom, esse sinal de menos troca esse sinal para mais, e isso faz com que nenhum desses sinais sejam trocados. Logo, eu fico com todos os sinais positivos mesmo, 2m mais 1. Vou pegar o menos 1 aqui e passar para o lado de cá da igualdade, para o lado esquerdo, para deixar do lado direito apenas o zero, ok? Fazendo esses cálculos aqui, eu vou chegar a 4m mais 1 sobre 2m maior que zero, tudo bem? Bom, isso daqui, 4m mais 1 sobre 2m maior que zero, é a mesma coisa que 8m2 mais 2m maior que zero. E isso aqui é uma função do segundo grau com a variável m, tudo bem? Se eu for encontrar os zeros dessa função, eu vou achar o m1 igual a menos 1/4 e o m2 igual a zero, ok? Bom, eu vejo aqui que o a é 8, então a parábola terá concavidade voltada para cima. Aqui eu terei o menos 1/4 e aqui o zero. Como aqui eu tenho o sinal de maior, eu estou procurando os valores que são maiores que zero, ou seja, para a direita de zero, ou menores que menos 1/4 para a esquerda de menos 1/4. Isso porque os valores nesses intervalos, os valores de x nesses intervalos, me dão valores positivos para a função, ou seja, maiores que zero. É por isso que aqui o m deve ser menor que menos 1/4 para a esquerda de menos 1/4, ou maior que zero para a direita de zero. Esses são os valores de m que fazem com que a soma das raízes dividida por 2 me dê um valor maior que menos 1. Agora a gente precisa encontrar o valor de m que atende simultaneamente às três condições que a gente viu anteriormente. Claro, com m diferente de zero, porque se m for igual a zero,
nós não teremos uma equação do segundo grau. A gente viu que os valores de m, para os quais a vezes f de menos 1 é maior do que zero, são os valores menores que menos 3/4 e os valores maiores que zero. A gente também viu que os valores de m que fazem com que delta seja maior do que zero são os valores menores que 1/4. São esses valores aqui, ó. Tá certo? Valores menores que 1/4 são os valores que estão à esquerda de 1/4, tá certo? E a gente viu também que os valores de m que fazem com que a soma das raízes dividida por 2 seja maior que menos 1 são os valores menores que menos 1/4 e também os valores maiores que zero. Bom, agora eu preciso encontrar a interseção entre essas três situações. Professor, por que a interseção? Porque eu estou procurando os valores de m que atendem simultaneamente a essas três condições. Então aqui, ó, eu tenho esse trecho que é comum entre os três intervalos, tá aqui, esse trecho, e tenho também esse pedaço aqui, ó, que é comum aos três intervalos, tudo bem? Então eu terei como solução os valores de m menores que menos 3/4, tá aqui, e os valores de m que estão entre 0 e 1/4. Em outras palavras, esses são os valores de m que atendem às três situações simultaneamente, ok? A gente observa ainda que o zero está aberto, isso também pelo fato de m ter que ser diferente de zero, ok? Então eu teria aqui, ó, m menor que menos 3/4 ou m entre 0 e 1/4. São exatamente esses dois segmentos que nós representamos aqui. Vamos a mais um exercício, determinar os valores de m na equação m-1x2 mais 2m mais 1x mais m igual a zero, para que as raízes reais sejam distintas e positivas. Bom, para que as raízes reais sejam distintas, eu tenho que ter delta maior do que zero. E para que as raízes sejam positivas, eu devo ter o produto maior do que zero e também a soma das raízes maior do que zero. Em outras palavras, eu preciso atender a essas três situações simultaneamente para que eu tenha raízes reais distintas e positivas. Vamos fazer a análise de cada um desses casos nos slides posteriores. Como eu disse no slide anterior, estão aqui as três condições que devem ser atendidas simultaneamente. Vamos fazer a análise da primeira delas. Delta deve ser maior que zero. Bom, o valor do discriminante delta eu encontro fazendo B2 menos 4AC. E qual é o valor de A? Olhando para essa equação, A é igual a M menos 1, tá aqui o A, ó, M menos 1. O valor de B é igual a 2M mais 1, tá aqui ó, o valor de B, 2M mais 1. E o valor de C é igual a M, tá aqui o valor de C. Então, fazendo delta igual a B2 menos 4AC, eu terei B ao quadrado, tá aqui, menos 4AC, e isso deve ser maior que zero, conforme a gente disse lá no início, tudo bem? Fazendo esses cálculos aqui, eu vou chegar a 8M mais 1 maior que zero, logo, M deverá ser maior que menos 1/8. Bom, considerando o produto maior do que zero, a minha segunda situação, eu terei que P é igual a C sobre A, e a gente viu no slide anterior que C é igual a M e A é igual a M menos 1. Logo, M dividido por M menos 1 deve ser maior do que zero. É o que está escrito aqui, tudo bem? Bom, aqui eu tenho duas funções. Ó. Eu vou chamar a função f de x de m e vou chamar a função g de x
de m menos 1, tudo bem? Isso aqui é uma inequação quociente, então eu vou encontrar o zero da primeira função, m igual a zero, e vou encontrar o zero da segunda função, m igual a 1. Observe que nas duas o valor de a é igual a 1, ou seja, maior que zero, logo ambas são funções crescentes e, portanto, à direita de zero, aqui é o zero, eu terei valores positivos e à esquerda de zero, negativos. O mesmo vai acontecer com o valor 1, à direita de 1 eu terei valores positivos e à esquerda valores negativos. Então aqui eu vou marcar os sinais da primeira função, aqui é menos, aqui é mais e aqui é mais, e da segunda função, aqui é mais, aqui é menos e aqui é menos. Menos dividido por menos mais dividido por menos, mais por mais, mais. Como eu quero valores maiores que zero, então eu quero valores positivos. São esses valores aqui e esses valores aqui. Como o sinal é apenas de maior e não de igual, os intervalos ficarão abertos. Tudo bem? Então, eu tenho agora os valores que estão à esquerda de zero, ou seja, m menor que zero, ou à direita de 1, m maior que 1, ok? Em outras palavras, quais são os valores de m que fazem com que o produto das raízes seja positivo ou maior que zero? São os valores de m menores que zero ou os valores de m maiores que 1. Na minha terceira situação, a soma deve ser maior que zero. A soma a gente sabe que é menos b sobre a, ok? Então eu terei menos b, vamos ver o valor de b? 2m mais 1, então menos 2m mais 1, dividido por a, que é m menos 1. m menos 1. Observe que esse sinal negativo trocará os sinais de dentro do parênteses. E é isso que está escrito aqui, ó. Menos 2m menos 1 dividido por m menos 1, que é a soma, deverá ser maior que zero, ok? Bom, aqui também, ó, eu tenho duas funções, eu vou chamar de f de x, a função do numerador, menos 2m menos 1, e vou chamar de g de x, a função que está no denominador, m menos 1. Encontrando os zeros das duas funções, vamos fazer primeiro a da f de x, menos 2m menos 1 igual a 0, menos 2m igual a 1, m igual a menos meio. E agora, encontrando o zero da g de x, m menos 1 igual a 0, m igual a 1. Bom, aqui eu observo o seguinte, ó, na f de x, o valor de a é menos 2, ou seja, negativo, função decrescente. Na g de x, o valor de a é 1, positivo, logo função crescente. Então vamos ver o que vai acontecer. Ó. Aqui eu terei menos meio, aqui eu terei 1, tá certo? Então eu vou fazer aqui ó, só um quadro quociente para a gente entender o que está acontecendo, tudo bem? E vamos ver aqui o que vai acontecer. Ó. Essa função aqui que tem o zero igual a menos meio, ela é decrescente, ou seja, para o lado esquerdo de menos meio, o sinal é positivo. Para o lado direito, negativos. Já a outra função, ela é uma função crescente, porque o a é igual a 1. Então, para a direita de 1, eu tenho valores positivos, e para a esquerda, negativos. Mais dividido por menos, menos. Menos dividido por menos, mais. Menos dividido por mais, menos. Como eu quero valores maiores que zero, e não maiores ou iguais, o intervalo fica aberto. E aonde estão os valores maiores que zero? Estão onde o sinal é positivo. Então, o intervalo que eu estou querendo é o intervalo que vai de menos meio aberto até 1 também aberto. Ou seja, m estará entre menos meio e 1. E é isso que está escrito aqui. Tudo bem? Para finalizar, a gente não pode esquecer que para essa equação ser do segundo grau, esse valor aqui tem que ser diferente de zero. Que valor é esse? É o valor do coeficiente A, tá correto? E por que ele tem que ser diferente de zero? Porque se ele for zero, a equação deixará de ser do segundo grau. E foi isso que eu escrevi aqui. m menos 1 deve ser diferente de zero. Logo, m deve ser diferente de menos 1. Essa também é uma condição que deve ser atendida
porque, como eu disse, se m for igual a 1, a equação deixará de ser do segundo grau. De posse de todas essas informações, eu posso representar cada uma das situações analisadas. Vamos começar com delta maior que zero. Nós vimos lá na primeira análise que os valores de m que fazem com que o valor do discriminante seja positivo ou maior que zero são os valores maiores que menos 1/8. São esses valores aqui, ó, que eu estou pintando de verde. Tudo bem? Também vimos que os valores de m que fazem com que o produto seja positivo ou seja maior que zero são os valores menores que zero, que estão à esquerda de zero, são esses que eu estou pintando aqui, tá certo? À esquerda de zero são valores negativos, e também à direita de 1. Também vimos isso lá no slide em que fizemos a análise do produto. Já a soma, para que ela seja maior que zero, nós vimos no slide anterior que os valores de m devem estar entre menos meio e 1, tá certo? Exatamente esse pedaço onde eu estou pintando aqui, tudo bem? Bom, e qual vai ser a solução desse nosso problema? Em outras palavras, quais serão os valores de m que vão atender simultaneamente às três condições aqui elencadas? Vamos ver aqui, ó. Vai ser a interseção dos três intervalos. A gente vai perceber que é exatamente o trecho que eu estou aqui, ó, pintando de vermelho, ok? Nesse trecho, observe que eu tenho a interseção dos três intervalos. Esse pedaço aqui, ó, ok? Que eu estou aqui pintando de vermelho. Observe ainda que esse intervalo que me serve de solução também atende à condição de m ter que ser diferente de 1. Logo, os valores de m que atendem às três condições simultaneamente são os valores que estão entre menos 1/8 e 0. E é essa a resposta que está aqui. Nosso último exercício de aplicação, um exercício da Universidade Federal do Ceará. Seja g de x igual a x2 menos x menos 12 sobre 2 menos x. Se x pertence a R, g de x é menor que zero, e isso é igual à união dos intervalos de p até q e de 4 até mais infinito, então q menos p é igual a... Vamos lá, vamos resolver isso aqui que isso é bem bacana. Bom, pessoal, vamos fazer o que a gente fez até agora, né? Como aqui está dizendo ó, que g de x tem que ser menor que zero, nós vamos escrever g de x menor que zero. É o que está escrito aqui. E agora nós vamos chamar essa aqui do numerador de g1 de x e a de baixo de g2 de x, separando e estudando o sinal de cada uma delas separadamente. Então eu vou ter que fazer primeiro a g1 de x, x2 menos x menos 12 igual a zero para encontrar os zeros dessa função. Foi isso que nós fizemos aqui, ó. Resolvendo essa equação do segundo grau, vamos encontrar as raízes menos 3 e 4. Bom, olhando para ela, eu estou vendo que o A é 1. A1 é maior que zero. A maior que zero, parábola voltada para cima. Então eu posso fazer o meu dispositivo prático traçando o eixo x e fazendo a parábola cortando o eixo x voltada para cima em dois pontos de abscissa, menos 3 e 4, que são os zeros da função. Tudo bem? Vamos fazer o estudo dos sinais. Bom, para os valores que estão para a esquerda de menos 3, a função é positiva. E para a direita de 4, também a função é positiva. A função é negativa entre menos 3 e 4, nesse trecho que eu pintei de verde, tudo bem? Observe que os zeros da função ficam abertos, porque o sinal aqui ó, é apenas de menor, e não de menor ou igual. Vamos fazer o estudo da g2 de x no próximo slide. Vamos lá. A função g2 de x, a gente percebe que é uma função do primeiro grau, né? A gente não tem expoente 2 nela, então ela é do primeiro grau. Então eu preciso igualar ela a zero para encontrar o zero da função. X igual a 2, né? Então o zero dessa função
é 2. Ela só tem um zero porque ela é do primeiro grau, inclusive, tudo bem? Bom, eu estou vendo aqui ó, que o valor de A é menos 1. Ó. E A igual a menos 1, função decrescente, aqui ó, menos 1 menor que zero, né? Função decrescente, inclinação para a esquerda. Olha aqui, para a esquerda. Então, vamos fazer o estudo do sinal dela. Ó. Para valores menores que 2, ó, para cá, olha a reta para cima do eixo X, positivo. E para valores maiores que 2, ó, para cá, olha a reta para baixo do eixo X, valores negativos, tudo bem? De posse disso, vamos lá para o próximo slide para a gente finalizar isso aí. Transportando aqui para o quadro quociente, nós teremos, ó, para a esquerda de menos 3, a função G1 é positiva. Para a direita de 4, também. Ela é negativa no intervalo entre menos 3 e 4. Então, aqui, ó, nesse intervalo, ela é negativa. Mais uma vez, observe que todos os zeros de todas as funções estão abertos. Por quê? Porque aqui eu só tenho o sinal de menor e não tenho o sinal de igual. Se eu tivesse aqui o sinal de igual, eu poderia fechar os sinais do menos 3 e do 4. O do 2, mesmo assim, eu não poderia fechar, porque o 2 é zero dessa função aqui, ó, e isso faz essa função zerar e eu não posso ter divisão por zero, tudo bem? Mas como o sinal é só de menor, todos já estão abertos, ok? Bom, na função G2, eu tenho lá do slide anterior, ó, que para a esquerda de 2, os valores são positivos, tudo bem? E para a direita de 2, os valores são negativos. Vamos lá fazer a divisão dos sinais, ó. Mais dividido por mais dá mais, menos dividido por mais dá menos, menos dividido por menos dá mais dividido por menos dá menos. Bom, galera, olha só. Aqui nós estamos querendo os valores que são menores que zero, tá certo? Bom, menores que zero são os valores negativos, então eles estão aqui, ó, em vermelho. São esses valores que nós estamos procurando. Os valores menores que zero estão aqui. Bom, então como é que eu escrevo a minha solução? Tá aqui, ó, na forma de intervalo, ó. Vê se não é aberto e menos 3. Esse aqui é aberto e menos 3, ó. O parêntese é aberto, né? Eu posso representar assim ou com colchete para cá, ó. Tudo bem? Os dois casos aqui eu tenho a representação do intervalo aberto. Então, aberto em menos 3 até aberto em 2. União com aberto em 4 até o mais infinito aberto também. Para o infinito sempre é aberto, né? Beleza? Lá, até o mais infinito aqui aberto também. Então, essa é a solução que nós encontramos aqui. Olha só que interessante. Comparando a solução, essa solução, com o que o enunciado me falou, tá aqui, ó. Olha o que nós teremos. Nós teremos que P é igual a menos 3, olha aqui, e Q é igual a 2. Olha aqui, ó. União com 4, tá aqui, ó, até mais infinito tá aqui. Então, fazendo uma comparação, eu chego à conclusão de que P é menos 3 e Q é 2. Ele está querendo Q menos P. Então, se P é menos 3 e Q é 2, Q menos P é 2 menos menos 3. E 2 menos menos 3 é 2 mais 3. 2 mais 3, 5. No nosso próximo encontro, dando prosseguimento ao estudo das funções, falaremos das funções modulares. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.